E agora neste vídeo, a gente vai dar sequência no vídeo anterior da seguinte forma, a gente vai focar nos pontos que eu falei referente a dados, informações e variáveis do setor. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente já vem falando são as alterações. O que vai ser alterado? Precisa ver se as alterações sugeridas pelas pessoas que trabalham lá, elas vão ser positivas ou negativas para todo o fluxo do processo. Então é você que vai estar avaliando isso daí. O fluxo do processo, ele vai melhorar ou ele vai alterar de uma forma muito agressiva a continuidade para o outro processo? Porque lembre-se, quando a gente fala de uma empresa, é uma corrente, né? Começa aqui um setor, tem outro setor, tem outro setor, as informações passam, os produtos, as matérias, as movimentações. Então, existe um fluxo, existe uma movimentação ali que faz com que tudo aconteça, ou movimentação de produtos, ou a transformação de uma matéria-prima. Então, você precisa ver se alterando um setor, o fluxo total do processo não vai sofrer uma consequência negativa. Então, fique de olho nesses pontos. E aí, referente aos dados coletados, eu vou reforçar aqui com alguns pontos importantes aqui para você. Então, vamos lá. Tempo de cada processo, o deslocamento interno, que foi aquilo que eu falei. Você pode estar cronometrando um movimento específico. Então, a pessoa ela terminou aquele lote de peças, aí ela vai até um outro departamento e voltar. Se de repente comprar um carrinho com rodas, não é melhor em vez da pessoa carregar? Sim ou não? É viável financeiramente? Esse carrinho vai se pagar em quanto tempo? Devido à hora trabalhada do colaborador. Ok? Então você vai fazer esse controle. Tempo de logística interna e externa. Ok? Então, quanto tempo a gente demora para entregar essa máquina para o cliente a partir do momento que o pedido foi feito? Isso é uma análise que você pode estar fazendo com o setor comercial, com o setor de planejamento da produção, ok? E também junto com os líderes de produção ali. Tempo de setup de máquina. Então hoje a pessoa ela tem todas as ferramentas ali e o setup é você preparar a máquina para fazer um outro tipo de peça diferente, um outro tipo de componente, enfim. Quanto tempo a pessoa sem o 5S está levando para fazer aquele setup? Durante esse processo, está tudo na mão do operador de máquina? Está tudo fácil? É um ponto também a ser analisado. Isso também para o setor administrativo, ok? A pessoa hoje vai fazer um trabalho com planilhas. Então está tudo fácil, organizado, online, porque o 5S ele também acessa na parte administrativa e também chega lá dentro dos computadores, pastas, planilhas, ok? Tempo de produtividade, então é um ciclo total dentro de uma célula de trabalho, de um setor, de uma máquina. Você pode pegar o tempo disso daí. Custos relacionados, então, quando você for fazer a implementação 5S, né, fazer todo esse evento do 5S, você precisa ver se vão ter custos relacionados a equipamentos novos, armários novos, mais armários, para organizar todo o material do pessoal, prateleira, suporte, ferramentas, porque em muitos dos casos você precisa deste investimento, ok? Então isso é importante analisar. A gente vai mexer no seu setor, seria interessante o carrinho, mas é viável? A empresa tem condições de comprar um carrinho agora? Eu só estou dando um exemplo, mas isso varia de setor para setor, de máquina para máquina, de departamento para departamento. Converta todos os dados em custos, ou seja, você pegou tempo, né? Um exemplo bem aplicável. O tempo, o colaborador ele leva 2 horas para se deslocar, preparar a máquina e ir pegar, voltar. Em 2 horas, quanto que a empresa pagou para ele? Então, esse dado aí, você pode chegar no RH, alguém da empresa, e perguntar, olha, aquele colaborador que trabalha dentro daquele setor, chamado um nome lá, você fala o nome, identifica a pessoa, quanto que ele ganha por hora? Ah, ele ganha R$15, R$12, R$10, 20, 30,
Depende. Vamos colocar um exemplo aqui, R$10 a hora. Ah, ok, ele ganha R$10 a hora. Então quer dizer que o deslocamento dele daqui para lá são R$20. E você sabe que a empresa costuma pagar o dobro. Costuma não, né? É uma regra, ela paga o dobro. Ela tem um custo dobrado, porque uma parte vai para o governo e uma parte é do funcionário. Então, você está falando de 2 horas, você está falando de R$20. Você já pensou se você consegue otimizar R$20? Quanto vai dar no mês? Quanto vai dar num ano? Ok? Então, são custos. Isso a gente está falando de um colaborador. Você imagina se cada colaborador você conseguir economizar R$50, R$20, R$40 de deslocamento, deixando tudo mais acessível e mais fácil para ele. Então isso é importantíssimo, ok? Então dei uma clareada aí para você entender o que são dados numéricos, dados produtivos e dados de dinheiro, né? Quantos dinheiro eu vou conseguir economizar para o proprietário da empresa. Então, quando o proprietário vê isso daí, é uma informação muito bonita de você fazer tudo num PowerPoint, apresentar para ele, né? Ou no recurso que você tiver disponível. Pedir a opinião das pessoas, né, do setor onde elas estão trabalhando, a gente já falou sobre isso, é importantíssimo. Ter a visão macro do processo, pois o 5S poderá transformar a empresa. O que é visão macro? É aquilo que eu comentei logo no início desse vídeo. Você tem que ver da onde começa o processo e da onde termina o processo. Aonde nasce o processo e aonde finaliza o processo. Terminou, o produto foi entregue para o cliente. Ok, esse foi todo um fluxo. Você conseguiu entender tudo isso? Agora você vai conseguir entender se você mover algo do local vai influenciar nos outros processos que estão conectados com o processo que você está colocando as mãos. Ou seja, você está melhorando o fluxo ou você está criando um gargalo na produtividade? Que isso daí também tem. Ou seja, está chegando um nível, uma quantidade, um nível de produção alto, só que ele não está conseguindo processar porque o layout que você colocou não está adequado. E aí está saindo pouco resultado daquela alteração que você fez. Então, tome muito cuidado com esses pontos, ok? Que analisando isso com calma e pegando todos os dados necessários, você vai conseguir chegar num bom resultado. A gente se vê no próximo vídeo.